Olá, você que nos assiste, estamos começando mais um episódio do podcast No Controle, é nosso segundo episódio e hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Hoje a gente vai falar sobre estoque. E aqui para falar juntamente comigo, Felipe, que vos fala, tem aqui o Nonato, nosso amigo Nonato, e o nosso amigo Herbert. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Só lembrando, a gente está aqui no podcast à noite, mas você pode assistir o nosso podcast a qualquer momento do dia, tá? Você pode assistir pela manhã, pela tarde, pela noite, sinta-se à vontade. Estamos entrando aí na sua residência por intermédio da internet e fique à vontade para acompanhar a gente nesse novo episódio. Muito bem. Então vamos lá, né? Falar sobre um assunto que ele é muito requisitado aí por todos os meus clientes, que é controlar estoque, né? Então, assim, é uma grande deficiência hoje em muitas empresas ter esse controle de estoque. E a gente vai dar aqui algumas dicas voltadas tanto para a área de marketing quanto para a área fiscal, como para toda a parte gerencial, né? Para isso cada um de nós somos um profissional desse segmento. A gente vai colocar aqui na mesa as nossas expertises em relação a esse assunto, né? O que está sendo praticado, como que está sendo feito esses processos hoje dentro das empresas, tá? Para que isso clareie a mente de vocês aí em relação a controlar estoque, tá? Eu vou começar falando que é uma pedida muito grande por parte dos meus clientes. Eu não sei em relação ao Nonato, a parte da contabilidade, né? O quanto isso impacta, né? Mas é gritante o número de clientes que falam em controlar estoque e maior é o número daqueles que não controlam, tá? É muito grande, certo? E é uma área assim que ela é extremamente importante, né, para a parte gerencial. O Nonato vai falar aí em relação à parte fiscal, né, qual a importância de uma empresa ter esse estoque controlado. E aí a gente vai dar dicas, né? Como que eu faço para controlar o estoque? Hoje a gente tem as empresas têm um mix muito grande, é uma variedade muito grande de produto, né? Um giro também muito grande, certo? Como que a gente faz para controlar isso aí? E aí, Nonato, o que teu cliente diz em relação a controlar estoque, ou qual que é a importância, né, para a área fiscal ter esse controle de estoque? Cara, é assim, situações muito comuns, assim, quando a gente fala de estoque, não entrando muito em termos técnicos, né? Mas, por exemplo, a legislação, né, levando aqui para o Simples Nacional, ela coloca um teto mínimo ali, considerando entradas e saídas de mercadorias, por exemplo, né? Então, ela exige que seja vendido 25% em cima daquilo que foi comprado. Mas é importante ressaltar que ela exige isso como um mínimo que pode ser vendido. Entendeu? Então, tem muito cliente que fala assim, Nonato, mas 25% em cima daquilo que eu comprei, eu preciso vender? Cara, isso é o mínimo. Por quê? Porque o correto, o certo, é você comprar tudo com nota, vender tudo com nota, né? Então, isso é uma limitação que os órgãos, né, colocam para que eles enxerguem ali um limite para poder te cobrar. Então, cara, se tu vender abaixo de 25%, tu dá indícios de que está fazendo alguma coisa errada. Mas alguns clientes perguntam, mas se eu vender 25%, tá ok? Entendeu? Eu não posso dizer que está ok, porque o ideal é que seja vendido, compre-se tudo com nota, venda-se tudo com nota. Essa é uma limitação da legislação para que eles possam acompanhar. Abaixo disso, acende um alertazinho lá. Inclusive, muitos clientes, você sabe disso também, foram notificados por conta disso, né? Que estavam vendendo abaixo disso. Então, como é que tu justifica tu comprar lá 1 milhão e vender 500 mil? Então, caracteriza aí sonegação pura, né? Então, quando a gente leva para esse lado da parte contábil, falando de empresas do Simples Nacional, é mais ou menos isso aí, né? Agora, quando a gente fala de situações gerenciais, né, que o Herbert vai poder falar bem mais aprofundado com relação a isso,
A gente pode pegar assim, por exemplo, eu tenho clientes que eu ajudo também nessa parte gerencial, e aí o cara chega, esse é o sonho de todo comerciante. E aí o cara chega lá, cara, eu quero controlar meu estoque. Vamos conferir. Aí tu faz perguntas básicas, tipo, como que funciona a troca de mercadoria dentro do teu sistema? Aí o cara responde, não funciona. Como que funciona a questão da devolução no teu sistema? Não funciona. O cara comprou lá um Motorola, né? Leva o outro celular aqui, e aí chega lá, troca um pelo outro, sem fazer essa operação registrada em sistema, e isso acaba atrapalhando, ficando errado o estoque dos dois produtos, né? Tu vai procurar, por exemplo, expedição. Não funciona. Isso fora uma série de outras coisas que o Herbert aqui vai poder deixar mais claro. Mas o ponto é impossível manter um estoque funcional sem que haja pelo menos um mínimo de gestão real daquilo, quando a gente fala de estoque. Entendeu? Isso é muito comum, né, Herbert? Eu acho engraçado, né? É uma recorrência, na verdade, da maioria dos clientes que eu vejo. Praticamente todos os clientes têm dificuldades, problemas, alguma coisa relacionada a estoque. E eu queria entender, até mesmo porque, para poder, junto com esse cliente, até sugerir para ele uma forma de ajudá-lo, eu queria entender qual seria, primeiramente, a maior dificuldade que a pessoa encontra ao começar a organizar um estoque, ou quando se tem, por exemplo, um estoque que não tem organização alguma. Eu acredito que o Herbert vai poder me responder melhor essa pergunta. Na verdade, assim, ser organizado não é fácil, tá? Tem um custo, certo? E, às vezes, o gestor ele ainda não consegue enxergar o benefício que isso traz, tá? Mas o intuito aqui, justamente, é mostrar que ser organizado é muito mais lucrativo, tá? Porque o fato, às vezes, de você precisar contratar uma pessoa para uma função específica dentro do estoque, ou você dar uma atenção exclusiva, tipo, eu preciso de um colaborador para fazer uma expedição, eu preciso de uma pessoa dedicada à entrada, eu preciso de um estoquista, né? Então, às vezes, você precisa contratar uma pessoa para esse segmento, preparar essa pessoa para que ele atenda nessa área, nesse setor, e, às vezes, a gente enxerga inicialmente como um custo, porque as percas dentro do estoque, muitas das vezes, elas não são vistas, não são computadas, não se tornam indicadores. Então, se eu não sei exatamente quanto que eu estou perdendo, eu sei que eu estou perdendo, mas não sei quanto eu estou perdendo, então eu sei quanto custa um salário de um estoquista, de um cara para dar entrada, e aí isso é caro. A partir do momento que eu tenho esses números, aí a minha visão muda, tá? Então, eu sempre digo assim para os meus clientes, né? Qual que é a diferença de estoque para dinheiro? A diferença ela está em que o teu dinheiro está mais guardado, né? Ele está mais escondido, está mais protegido. É só essa diferença. Ambos têm muito valor. E o teu estoque ele está a olho nu, acessível, né? E descontrolado. Porque até o dinheiro a gente consegue fazer, vamos dizer, uma gestão de estoque do dinheiro, porque eu sei quanto que tem na minha conta. Se sumiu R$100, isso, gente, mas o que foi R$100? Mas e de um produto que eu tenho caro, por exemplo, cliente de loja de aparelhos de telefones, aí ele tem um telefone bom, como aqui o Motorola, né? E aí ele não tem o controle. Ele tem 20, 30 aparelhos aí, ele não tem o controle disso aí. Sumiu um aparelho, ele não consegue saber, porque o número que ele tem é muito grande, né? Então, eu sempre levo para esse lado, justamente para que o cliente ele comece a refletir e entenda que na prateleira dele tem dinheiro, tá? No estoque dele tem dinheiro. E muita gente tem acesso a isso aí, tá? Então, para você iniciar um processo de organização de estoque, que realmente, essa é a questão, um processo, porque todo cliente quando chega e reclama do estoque, que quer organizar o estoque... Fala logo em conferir, né?
Exatamente, é isso mesmo. A primeira coisa que o cara fala é: eu quero fazer uma conferência. Aí, o que o cara pensa em fazer logo? Pegar logo uma sexta, um sábado e um domingo e fazer uma contagem. Tá? Funciona. É uma prática que a gente via bastante há alguns anos atrás. Chegava no mês de janeiro, você passava na frente de uma loja e ela estava com a porta, tinha baixado a porta e uma placa fechada para balanço. Tá? Com que frequência a gente vê isso agora? Eu nunca mais vi. É difícil. Tem. Mas isso diminuiu. Tá? A questão toda é que o mix aumentou. Tá? O mix de produto hoje é muito maior, então para conferir é muito mais complicado, né? O volume é muito maior. E fechar uma loja hoje é muito caro, porque eu baixo a porta para conferir, mas todos os custos que aquela loja tem naquele dia não muda nada. Porque eu estou com todo o meu quadro de colaboradores lá dentro, talvez até um pouco mais, às vezes ela chama a esposa, chama a sobrinha, chama mais alguém de fora para vir ajudar a conferir. Tá? É um processo que ele é totalmente falho, porque quem está conferindo o meu estoque nem sempre é um especialista, é um cara que não conhece, me bota para conferir peça de veículo. E às vezes nem tanto não é só essa questão de ser especialista ou de conhecer as peças, né? Às vezes tu faz uma escolha equivocada com relação àquela pessoa que está conferindo. Às vezes o cara não tem comprometimento com a qualidade do serviço que ele está desempenhando lá e aí acaba... É um outro agravante, né? Mas que acontece também. Agora deixa eu só te perguntar assim. Tu falou um negócio interessante sobre essa questão de fechar a loja. Isso assim... É quase inviável a gente pensar nisso aqui, onde a gente, olhando para a nossa realidade, né? Mas tu consegue enxergar algum outro meio de fazer isso com eficácia e eficiência, né? Sem fechar as portas? Tem alguma sugestão que funcione? Hoje é o que tem que ser praticado, né? Que você possa fazer um balanço ou um balancete sem precisar fechar sua porta, sem precisar pagar hora extra para funcionário, sem precisar massacrar, porque muitas das vezes o funcionário, mesmo recebendo hora extra no final de semana para fazer, ele não gostaria de estar ali. O cara quer ir tomar a cachaçinha dele, né? Pro final de semana dele, quer curtir, quer estar de boa, né? E Verdade. aí ele não vai querer, ele não gostaria, ele está porque é uma necessidade e tal. E o pior de tudo é que quando você faz esse processo, às vezes chega na semana seguinte, você já encontra falhas no teu estoque. Aí é o pior. E vai encontrar. Entendeu? Esse processo ainda é manual, né? Papel, caneta, né? E vamos para a conferência. Né? Então, assim, existem processos hoje, e a gente deu uma atenção redobrada, até por isso que é tema do podcast, para o estoque. Porque a gente vem notando que a solicitação de inventário ela vem crescendo, todos os anos ela vem crescendo mais e mais. O número de contadores que solicitam para a gente o inventário do cliente é muito maior. Tá? E o Nonato pode até falar melhor disso. Vale ressaltar que você entregar esse inventário, você apresentar esse inventário, é uma obrigação fiscal. Às vezes o cara acha assim, mas isso é para empresas do normal. Né? Mas o Nonato, como eu falei, pode falar melhor, né, Nonato, em relação a essa obrigação de entregar esse inventário. Essa obrigação ela é só para empresas do normal, empresas do Simples também elas são obrigadas. E isso surgiu agora, nesse ano, no ano passado, como é que é? Isso existe sei lá, não consigo mensurar aqui a data, mas é de fato uma obrigação para todos os regimes tributários, né? Tem algumas diferenças entre um e outro, mas é uma obrigação para todos os regimes. Entendeu? Não dá para dizer que uma empresa do Simples não está obrigada a isso. Né? E numa eventual fiscalização, né, o cara vai lá exigir e a verdade é que a maioria não tem. Entendeu? Muitos clientes que entram, a gente vai buscar esse tipo de informação, esse tipo de relatório e não tem. Essa que é a verdade. Né? Então, como eu falei, muitos acham que é só uma obrigação da empresa do normal, mas, de fato, como o Nonato falou, eu também não consigo mensurar há quanto tempo, é uma obrigação, tá?
que a gente tem dentro do nosso processo fiscal aí, existem as obrigações. O que não existe é uma cobrança, né? Mas isso é uma obrigação fiscal? É uma obrigação fiscal. Existe uma cobrança, uma fiscalização em cima disso aí, enérgica, é isso que a gente não tem ainda, né? Isso não existe ainda. Mas o cerco vem se fechando, essa que é a verdade, né, gente? Então, existem processos que você pode estar implantando dentro da sua empresa para fazer esse balanço. A gente vai dar algumas dicas aqui, tá? A gente está colocando porque assim, é importante que você consiga enxergar o teu estoque, o que ele vai te proporcionar, além de uma simples contagem e saber, eu sei quanto tem no meu estoque, né? Porque na verdade ele entrega uma série de vantagens em relação a isso aí, tá? Então o ideal hoje é que para mim iniciar um processo de contagem do meu estoque, e vale até a gente ressaltar aí a situação da contagem e do balanço, que são diferentes. Quando eu entro para fazer uma contagem, eu entro para conferir. Eu tenho 2 garrafas de H2O. Eu não quero saber quanto que eu tinha antes. Eu só quero conferir isso aqui. Quanto que eu tinha antes, não importa. Não importa. Então, isso é uma contagem. Eu não estou preocupado. O balanço não. O balanço ele vai me entregar um resultado do que faltava, do que é perca, do que foi roubado, do que sumiu, né? Então, ele vai me apresentar esses números para que eu saiba. Inclusive, dependendo do tamanho do impacto, em alguns segmentos, como, por exemplo, supermercado, esse número ele tem que fazer parte da formação de preço. E eu já prestei consultoria, e presto consultoria, inclusive, hoje para cliente, que tinha um número muito grande de roubo, né, roubo de prateleira, no supermercado dele, que era um número que impactava tanto que isso tinha que entrar na formação de preço dele, porque chegou a um ponto que a gente montou o processo, para vocês terem ideia, o cliente chegou ao ponto de ter que trocar a etiqueta da balança, porque o cara ia lá no açougue, comprava uma carne de primeira, comprava uma de terceira, aí na metade do caminho ali, ele tirava a etiqueta da de terceira, botava na de primeira, né? E deixava a de terceira lá e passava no caixa com essa etiqueta. Aí eu disse, não dá para... os meninos são artistas, né? Então, não dá para culpar o caixa, porque o caixa não conheceu... Tudo bem, se o cara comprou ossada, mas não era. O cara comprava uma carne de terceira, uma carne barata lá, né? E passava. Depois o cara encontrava a carne na prateleira dele. E o cara pagava bem baratinho lá, né? Então, ele teve que mandar fazer uma etiqueta autodestrutiva, né? O cara, quando ele ia tentar tirar, ela despedaçava todinha, mas não saía para evitar esse tipo de processo. Tá? Então, assim, e isso acontece dependendo do lugar. Ainda hoje eu tive em um cliente em que existe uma fragilidade dentro da empresa, mas Capitão Poço ainda é uma cidade que não tem essa malandragem como algumas cidades, às vezes maiores, apresenta, né? Eu digo, cara, isso aqui era um prato cheio, tá? Os caras brincavam de pira dentro do estabelecimento. Não está trazendo isso de lá para cá, não, né? Muito pelo contrário, né? Estou blindando. O que eu blindei lá, o processo que foi feito lá, a gente está... Era só para saber mesmo, porque essa tua lataria aí não a gente convence muito, não. A gente está trazendo justamente essa solução que é implantada na cidade grande, que tem essa malandragem, né, cara? E ela vai chegar, né? Ela vai chegar. Falou de supermercado, aí eu fiquei pensando aqui. Existe dentro dos diversos nichos aí de empresas, algum que tem mais problemas recorrentes dentro dessa área? Tu disse em relação a roubo? Não em relação a roubo, mas em relação principalmente a esse descontrole do estoque. E o que dá, por exemplo, mais trabalho? Não, de fato, as divergências de estoque, ela vem em função do mix. Enquanto maior o mix do cliente, mais fácil é dele ter esse estoque descontrolado, né? Tem alguns segmentos, cara, que é bem complicado o cara manter, como o próprio supermercado, autopeça também, porque tem uma variedade muito grande de produtos, né? Então também não é fácil manter, né? Mas como eu falei, existem processos para que você consiga fazer isso aí e mantenha isso aí. Esse balanço é continuado, no caso, é isso? Sempre.
Sempre. Né? O cara, você começou ele, ainda mais quando você consegue aplicar ele de porta aberta com tua loja funcionando, sensacional. Quando a gente fala, por exemplo, aquela questão do estoque gerencial, né? Que é o que o Herbert trata mais, tem muitas situações. O estoque é assim, é como ele falou, é dinheiro, né? Então, por exemplo, se o próprio colaborador ele entende que não tem controle, ele não vai se sentir inibido ali a ponto de não fazer. Então, se ele tiver uma oportunidade, né, geralmente eles fazem. Eu estou questionando A gente não essas está situações. se generalizando, mas a gente sabe que acontece devido às experiências, né? Sim. A gente vê muito cliente reclamar disso. Eu estou questionando porque o que acontece, de certa forma não, é diretamente isso, é diretamente ligado, principalmente às ações promocionais que a gente faz de campanhas e etc, de vários clientes relacionados ao marketing. Então, assim, é um braço de dentro do marketing que a gente necessita de um apoio direto da empresa, porque a gente que está trabalhando de fora, de certa forma, a gente não consegue identificar, por exemplo, as situações relacionadas a preços promocionais, por exemplo, né? E a gente sabe que preços promocionais às vezes implicam diretamente na quantidade daquele produto dentro do estoque, ou até mesmo falando de produtos perecíveis ali no vencimento daquele determinado produto. Então a gente acaba esbarrando o tempo todo aí. Eu, por exemplo, preciso o tempo todo saber dentro de determinada empresa ali o que a gente precisa colocar em evidência durante aquele mês, porque a gente tem que fazer o negócio girar. Então, as campanhas, principalmente as campanhas relacionadas a produto, e principalmente a supermercado, que a gente atende uma rede de supermercado grande, então a gente sempre está o tempo todo mexendo com a questão do estoque, com os relatórios, para saber o que a gente vai colocar nas ofertas, né? A gente tem ofertas, por exemplo, semanais ali, que elas são renovadas o tempo todo, e os produtos eles entram e saem muito rápido dentro do supermercado. Então, assim, a gente tem um contato direto com isso. E a gente vê, às vezes, a dificuldade que o cliente tem de controlar isso daí, sabe? Dá um trabalhinho bem, bem grande, sabe? A gente tem clientes mesmo que às vezes não conseguem, às vezes até desistem de certas situações, porque não conseguem gerar relatórios, não conseguem identificar o que seria interessante colocar ali em promoção, como é que está aqui. Enfim, são N situações, sabe? O estoque, inclusive, a gente está tentando controlar isso em alguns clientes, criando procedimentos operacionais padrão ali, né? Para a questão da hora da compra, inclusive, entendeu? Porque é muito comum, o Herbert já deve ter se deparado com isso muitas vezes. O cara acha que não tem determinado produto, ou acha que tem pouquinho e compra ali uma quantidade a mais, quando chega junta com o que já está lá, porque realmente não existe controle, e aí fica lá o dinheiro parado, correndo o risco de muitas vezes estragar, no caso de supermercado, e isso acontece. Eu tive uma reclamação de uma cliente esses dias falando isso, que ela perdeu lá um determinado produto. Se eu não estou enganado, eu acho que era mortadela, que ela comprou uma quantidade maior achando que não tinha, entendeu? Aí, quando chegou, venceu, porque não conseguiu vender tudo. Porque ela comprou ali o que ela tinha que vender num determinado período, contando que não tinha. Aí, quando foi ver no depósito, estava lá um monte. Acabou vencendo. E no supermercado tem alguns produtos que realmente eles chegam com um prazo bem bem curto. É do produto, né? Então, isso força o compras para que ele tenha realmente um feeling bem apurado e obviamente que o estoque ele é o principal indicador da compra certa, né? Sim. Mas assim, dentro do que o Felipe colocou aqui, para vocês terem uma ideia, quando eu tenho indicadores, eu quero iniciar uma campanha, muitas das vezes o cara precisa montar uma estratégia, precisa iniciar a campanha e qual produto eu devo colocar. Então, muitas das vezes você tem aí um estoque morto, chamado de estoque morto, que é aquele estoque que, por incrível que pareça, eu tenho clientes que têm 20 anos e tem itens que está na primeira compra dele lá. E, cara, por que esse negócio não rodou ainda? Sabe? E eu consigo identificar, eu consigo ir lá e puxar um relatório. Eu quero um relatório de produtos que tem 1 ano que não movimenta dentro do meu estoque. É 1 ano esse negócio parado. 1 ano em um produto que não tem giro, que às vezes você tem ali
1.000, 2.000, 3.000 reais de mercadoria parada ali. Se você bota isso para um produto de alto giro, quanto você não teria ganho, né? Então, muitas das vezes, se eu consigo ter acesso a isso aí, cara, eu tenho isso aqui para a gente queimar. Eu preciso transformar isso aqui em capital, né? E aí é onde eu entrego para o Felipe um produto que eu realmente posso ser agressivo. Digo, Felipe, vamos fazer em cima desse produto. E aí eu tenho uma posição mais agressiva em relação a preço, a promoção, né? Falando de agressividade, falando de supermercado ainda. Eu gosto de trabalhar com supermercado porque o supermercado ele me dá emoção, sabe? Isso. Estou te falando. Ele me dá emoção porque, assim, quando a gente pega um concorrente, eu adoro ter concorrente, sabe? O concorrente, ele gera um sentimento diferente dentro de mim. Eu tenho um sócio que ele é tarado por supermercado. Então... Eu tenho um pavor, cara. Ele não pode ver um supermercado que ele... Olha o tamanho daquele supermercado. Vamos lá. Rapaz. E ele gosta, bicho. Quer ver quando o supermercado é um na frente do outro? Porque aí a briga de preço começa, né? E aí onde eu chego para o meu cliente e pergunto assim, o que a gente pode, o Herbert usou o termo, o que a gente pode queimar? Eu quero 5 produtos, geralmente eu peço assim, né? Eu quero 5 produtos que é para fechar a tampa do caixão, para o cara não ter como bater de frente com a gente. Fechar a tampa do caixão é ótimo, hein? Entendeu? É porque falando de agressividade a gente tem que ser assim. Você está agressivo demais. Para ter uma ideia, tem um cliente nosso que ele tem essa rixa, tem um outro supermercado na frente, e aí a última estratégia que eu falei foi, eles fizeram lá uma jogada, fizeram preços bem interessantes, e aí era numa data muito específica onde a gente não podia perder, né? Não podia deixar a movimentação ir para o outro supermercado. Foi o que eu falei, coloca um pouco, nem que seja um pouco, só um pouco abaixo, todos os produtos daqui e pega 5 para fechar a tampa do caixão. Sucesso. Entendeu? Porque o que acontece? A gente escolhe 5 produtos que vão ser visados, vão ser mais visados pelos outros, né? E o cara não vai ter como bater de frente, até mesmo ele não vai ter o time correto para poder avançar, porque ele lançou primeiro, então a gente tem essa estratégia para utilizar. Tem que ser rápido, né? E aí a gente consegue fazer isso rodar. A gente consegue puxar público, fazer a venda e tudo mais. Porém, se eu chegar para ele e disser assim, eu quero 5 produtos que eu possa queimar, e ele não souber como é que está o estoque daquele produto, se vale a pena colocar aquele produto específico ali, se ele tem alguma quantidade daquele produto que já dá para a gente colocar e fazer uma ação melhor. Então, eu vejo muita ligação entre isso, sabe? Principalmente quando eu peço esses indicativos, quando eu peço diretamente esses produtos que eu preciso fazer rodar. Porque a gente sabe que a gente precisa de alguns produtos para impulsionar a venda de outros, né? A gente, às vezes, tem um produto aqui onde a gente consegue chegar num valor interessante ali para o consumidor. Em compensação, a gente tem outro produto aqui com valor agregado mediano ali que vai compensar aquela venda, né? A gente sabe que funciona assim. O último módulo da pós que eu fiz, que foi final de semana passado, a gente estava falando justamente sobre essa questão de indicadores. E produtos, por exemplo, quando a gente fala de curva ABC, por exemplo, tem ali, vamos supor, 3 produtos. Os 3 produtos que são o carro-chefe da tua empresa. Então, os 2 estão lá vendendo bacana, com uma margem de lucro legal. E tu tem um terceiro produto, por exemplo, que tem um giro às vezes tão bom quanto os outros 2, que são o carro-chefe, mas ele não te deixa uma margem bacana. O que tu faria? Era uma das questões. Corta esse produto? É uma pergunta? Isso. Eu tenho uma estratégia para situações como essa, na verdade. O que eu uso? Geralmente, esse produto que tem essa alta rotatividade, mas que deixa um lucro baixo, ele conversa com um produto inverso a isso. Então, a gente faz, não é uma venda casada, mas a gente faz uma venda induzida, onde a gente consegue, por aquele produto que está ali, com essa rotatividade legal, mas que está deixando pouco para a gente usa ele para impulsionar a venda de um produto que vai deixar uma margem melhor. Essa é uma das estratégias, né? A gente fez eu acho que deu umas 80 situações, a turma toda jogando lá opções. Deu uma lista de 84, eu acho, opções, todas válidas para as situações. Uma delas é essa questão que tu falou, montar combo. Tu pega esse produto, monta um combo ali, né? Mas isso
Porque quando tu faz isso sem mexer, sem tentar melhorar a margem, tu consegue vender mais, mas aí o que tu vai acontecer? Tu consegue vender mais com prejuízo, que às vezes esse produto te dá prejuízo. Mas no marketing nem tudo é combo. Quando eu falo de induzir a venda, pode ser a forma com que eu levo aquele cliente para aquilo. Eu falei combo, no sentido de tu casar esse produto com o outro ali, né? Pois é. Que é uma maneira também. É isso que eu estou falando. Mas o que a gente mexe... A venda casada não... Não, mas não é uma venda casada. Não? Criar um combo. Isso quando tu chega lá no supermercado, tá lá, por exemplo, o shampoo e o condicionador ali num combo, por exemplo. Naturalmente, usa-se mais o shampoo. Sim. Você lava o cabelo. Esse aqui deve lavar o cabelo uma vez por mês e tal, né? E aí usa o shampoo e usa o condicionador uma vez por mês. Hidratante capilar. Eu uso, cara. Usa? Eu uso. Percebi. Não pergunta a marca, não. Se perguntar a marca, aí tu vai forçar o cara... Né? Mas enfim, mas é para te ter uma ideia. Eles usam essa estratégia, né, para vender a carga tributária. Dá para ti, por exemplo, tentar, porque quando a gente fala de produto, tu pode tentar, por exemplo, substituir em fabricação algum tipo de matéria-prima, desde que não perca a qualidade. Enfim, a gente consegue, quando tu para pensar, cara, é incrível como começa a aparecer opção e oportunidade de redução de custo. Tem até Mas cortar não é opção. Cortar, que tu diz o produto. Cortar o produto do mix. Se ele é carro-chefe, se ele influencia na venda dos outros, não é opção. Porque eu já tive situações em que assim, os indicadores diziam: tira esse produto do teu mix, que era no caso uma distribuidora, porque os produtos eles estavam retendo o capital de giro do cliente. Diz, cara, esse produto não gira, tu tem ele no teu, aí ele gira muito pouco e o cliente ele tinha ele não tinha a cartela de cliente dele, não consumia, não era todo que consumia, esse aí era um produto um pouco mais específico. Eu disse, aí esse passa faca. Está atendendo o cliente, não sei se o cliente que ele atendia era uma amiga, era alguma coisa do tipo, e o cara tu está mantendo um estoque de um produto que tu não tem condição de manter. Ele está matando, ele está retendo o teu... Esse produto que tem margem negativa, ele tira a margem do que está positivo. Porque ele vai dar prejuízo. Existe um exemplo famoso, acho que vocês até devem conhecer, que é o da história do supermercado, das fraldas e da cerveja. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, né? É o que acontece. Uma das formas de trabalhar, talvez, essa situação de produtos dessa forma... Não fazendo, por exemplo, combo, como a gente colocou, uma outra estratégia é, por exemplo, você utilizar a frente de loja ali, a forma com que você faz a organização da loja, para induzir o cliente à compra. Então, aí vem de indicativos, né? Então, os indicativos desse exemplo foram os seguintes. Quem comprava mais fralda eram os pais. O que foi que eles fizeram dentro da loja? Colocaram a cerveja perto da fralda. Produtos que têm rotatividade totalmente diferente, com margens totalmente diferentes, mas que conversavam entre si de uma forma... também diferente, entendeu? Foi identificado que os pais iam comprar a fralda, passavam na frente do freezer e via cerveja, vou levar. Entendeu? Então a estratégia também. Um pai igual Nonato chegava em casa bêbado, sem fralda, sem nada, né? Era arriscado eu esquecer ou então, da fralda. Era arriscado. Ou então ele ia comprar a fralda Huggies vermelhinha e levar o pacote de Skol. Então, gente, olha só. Esse ano nós iniciamos um trabalho um pouco mais focado em cima de estoque em função dessa demanda, tá? Essa solicitação de contadores que vem crescendo. Então, pensando nisso, a gente já vinha, na verdade, no ano passado, já vinha trabalhando os processos dentro da empresa para automatizar essa conferência, esse balanço de estoque, né? Então, sempre que a gente chega dentro do cliente que, essa euforia, o cara quer começar a contar amanhã mesmo, não, tem deles que é assim, não, vamos fechar a porta e vamos contar, né? Esse é o sonho, cara. É o sonho de todo empresário, é ter o estoque dele rodando, cara, bonitinho. Mas ele é um processo contínuo, como ainda há pouco o Felipe falou. Então, o que é que eu tenho que avaliar? Primeiro, eu tenho que eliminar todas as falhas, todas as possíveis falhas que me levam que levam com que o estoque fique errado, tá? Então, a princípio, a gente pensa em quê? Entrada e saída, compra e venda. Aí o cara esquece que ele tem bonificação, que o fornecedor manda para ele bonifica também cliente,
Aí ele termina esquecendo que ele tem uso e consumo, ele esquece que ele tem percas e avarias dentro do estoque, o produto rasgou, o produto venceu, o produto não tem processo. Igual o Nonato falou, e não tem um processo de troca eficiente, tá? Falha no cadastro. Tem pessoal, para vocês terem uma ideia, tem clientes que ele pega, por exemplo, não, H2O, ele pega uma água mineral da marca X, água mineral da marca Y, cadastra tudo num único cadastro, faz um cadastro só. Não tudo é água mineral, tudo é do mesmo preço, tem a mesma medida, ele vai lá e faz tudo num só. É muito comum essa prática. Tá? Fiscalmente falando, meu irmão, isso aí é péssimo, né? Porque cada um tem um código de barras, tudo. Então, eu tenho que ter esses controles de entrada e saída dentro da minha empresa alinhados. Não adianta eu conferir estoque se eu não tenho isso aí, porque eu vou conferir o estoque. Eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente iniciou o processo com ele. Falou da água mineral, eu me lembrei de uma coisa que eu já vi acontecendo comigo. Eu só vou te cortar, mas é interessante. Às vezes eu chego para comprar, e aí eu vejo, às vezes a pessoa passa aqui, né? Bipa o produto X, tan. Aí o Y, tan. Aí ele olha um produtozinho assim, desculpa o termo, mais vagabundozinho assim, ele vai lá e diversos. Cara. Aí o valor é R$1, exemplo, né? Diversos. Eu amo diversos. Quando eu vejo diversos, eu fico, chega o meu olho brilha, sabe? Vontade de correr. Sped, né? Um negócio. Pelo amor de Deus. Não, agora aí tu botou pra tocar o terror, viu? Diversos e um Sped, meu amigo, é o fim. É lindo. Então, o cliente, ele não tem, o empresário, ele não tem esse controle, né? Ele não tem esse controle de produtos de entrada e saída total. Nós temos um cliente que iniciou com a gente, né? Implantação do sistema do zero, abriu a loja do zero, né? E a gente começou com ele. Então, esse cliente ele já vinha bem alinhado, né? A gente presta uma consultoria para ele. E aí ele disse, eu preciso só ajustar o meu estoque, que não está 80% mais ou menos. Não está batendo. Eu digo, não, perfeito. Aí, como nós temos um processo, eu digo, a gente inicia com um procedimento que leva 60 dias, e justamente esse procedimento é para corrigir esses processos de entrada e saída, identificar a entrada e saída de mercadoria que existe uma falha. Aí eu vi que ele deu uma travada, deu uma segurada, né? Não queria fazer porque ele achou que essa parte já estava alinhada, né? Achou que daqui a 60 dias que a gente vai começar esse processo. Aí eu disse, olha, sinceramente, se você puder fazer, eu gostaria que você fizesse, tá? Por padrão. Então, esse acompanhamento ele é feito semanal. Então, na primeira semana deu 100%. Na segunda semana, nós já encontramos uma falha. Pedimos que o cliente, então, tente encontrar aí o motivo do teu estoque ter ficado errado. Aí procurou. Não, mas depois que alinharam os processos, fizeram a conferência, aí tu foi acompanhar. Pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, você me corrige. Pelo que eu entendi, foi feito o trabalho. E aí, depois, esse segundo trabalho que ele está falando é um trabalho que vai testar o nível de excelência daquele processo. Literalmente isso. Tá? Então, esses 60 dias justamente é para validar isso aí. Tá? Antes de começar a fazer o negócio para valer. Então, com 15 dias, a gente eles encontraram, né, uma falha no estoque. Tudo bem. Tentem encontrar o problema. Se vocês não encontrarem, a gente vai abrir um chamado e vai auditar. Aí, não encontramos. Ok. Então, quando foi fazer a agenda, falou, encontrei. O cliente encontrou o problema. Tá? E o problema, ele era que o cliente ele tinha um kit, tá? E tinha os produtos individuais. Acabou o individual, ele precisou de um produto do kit. O kit, se eu não me engano, eram 4 peças. 4 produtos num kit. Ele ferrou aí com 4 estoques. Porque ele abriu o kit, pronto. Então, se ele tinha 5 kits, agora só tem 4, mas continuou 5 no estoque. Jogou o produto para lá, fez a venda desse produto, já ferrou com o estoque desse aqui, e jogou os outros 3, os outros lá já ferrou com mais 4. Na verdade, ele ferrou com 5 produtos. Estoque de 5 produtos. Tá? Né? E aí, isso também, Felipe, é um perigo, porque se a gente não passa por esse processo, ele ia fazer o balanço da empresa,
E aí, com 15 dias, 20 dias, apresentaria uma falha e talvez ele virasse para mim e diria, a gente fez tudo que era para fazer e o estoque já apresentou um erro. Aí tinha que arrumar um culpado e esse culpado... Não, E eu ainda concordo com ele ainda, que a culpa era tua, eu acho. mas, na verdade, a gente sempre mostra que está na contabilidade a falha. Né? Não, meu amigo, que isso? A contabilidade não é nada a ver com isso. Então, Nessa hora o marketing fica não, de fora. ele é igual ao mordomo. Sempre o culpado é a contabilidade. É igual a história do mordomo. Não, mas cara, é tipo assim, fazendo um link aí com essa questão que tu falou, né? Tu Me fala ajeitar que que eu tô mais torto que dentro você. desse processo de 60 dias aí, finalizou e tal, vocês fazem essa conferência, né? Então, assim, eu até acho que é assim que funciona, mas só para ficar claro até para a galera que está assistindo a gente, por exemplo, mesmo que tu tenha um estoque, tu finalize esse processo e que tu faça esses testes aí e, pô, validou, tá 100%, show de bola, parabéns. Independente disso, precisa se manter essa questão da conferência. É trabalho Logicamente, por amostragem, né? Então, por exemplo, o cara vai ali na prateleira lá, escolhe o produto tal, vai lá e confere. Pô, entendeu? Não dá para conferir tudo de novo, né? Mas por amostragem, cara, o efeito disso daí é fantástico, como diz o doido. Entendeu? Por quê? Porque tu identificou um probleminha ali, se tu conseguir fazer isso semanalmente, tu já imaginou a facilidade que vai ter de encontrar onde está errado? Tenta fazer encontrar esse erro aí com 90 dias. Pô. cara, muito complicado. Cara, agora, se tu cria ali um processo para colocar isso sendo feito semanalmente, ou sei lá, 10 em 10 dias, para fazer pelo menos 3 vezes no mês, aí a história muda. Pô. O problema é que muitos empresários, a gente até, inclusive, inicia um processo, aí pega lá aquela força do foguete, pô, aí quando chegou lá em cima, e isso é muito comum, cara. Acontece nas melhores famílias, né? Quer que eu diga uma coisa para vocês? Diga, escutando vocês falando aqui sobre estoque, graças a Deus que eu trabalho com marketing. Porque eu consigo identificar aqui, só vocês falando que eu comecei a inventar uma história na minha cabeça aqui, de um possível estoque aqui na minha cabeça, né? E eu já errei esse estoque umas 15 vezes aqui, já não bateu umas 30, e eu vejo toda hora uma falha. Eu acho um negócio extremamente complicado. Para manter estoque, tem que ter disciplina, tem que ter processo, disciplina e rotina. Exatamente. Tá? Então, com isso aí, o cliente realmente ele viu que repete aí, tinha que passar. Processo, disciplina e rotina. Gostei. Peguem os seus cadernos e anotem. Anota aí. Processo, disciplina e rotina. Jean, coloca na tela, por favor. É para não esquecer. É extremamente importante. Tá? Então, esse cliente entendeu que era muito importante esse processo de 60 dias. Tá? Então, outra dica que é muito importante, que vai justamente dentro do que o Donato colocou, eu tenho que fatiar o meu estoque. Então, o meu sistema ele tem que me entregar o meu estoque fatiado ao máximo. Para isso, você vai utilizar aí a classificação de produtos ou classificação mercadológica. Né? Classificação mercadológica, mais bonito. Você depende de ter uma boa classificação mercadológica. Isso, gente, são processos que são personalizados dentro do sistema. Tá? E não estou falando só do sistema Shop Control, que não é só ele que faz isso. Hoje, a maioria dos sistemas é para fazer isso. Né? É para ter uma boa classificação mercadológica. Que ela vai envolver, além da classificação mercadológica, eu não posso citar nomes porque vai variando de sistema para sistema. Sim. Mas você ter um link do produto com o fornecedor e o fabricante, fora outros processos dentro da classificação, é extremamente importante para que você consiga fatiar esse Você estoque. fala isso relacionado, por exemplo, às informações que compõem aquele produto, para que facilite eu fazer uma análise com determinadas variantes. Por exemplo, produtos apenas de fornecedor X, ou produtos que se enquadram numa classificação voltada, e aí eu vou trazer um pouco para a loja de materiais, de lojas de imóveis, por exemplo, que fica mais fácil. Ou produtos só de cozinha. É isso mais ou menos? É isso aí. Para que eu consiga isolar, se é uma loja de imóveis, que eu consiga isolar um produto que é só para cozinha, de repente uma marca específica ali, né? Ou seja, você enxerga aí dentro do seu estoque uma prateleira, cara, eu consigo hoje isolar e fazer um balancete dessa prateleira. Na verdade, se a gente fizer uma continha de padeiro aqui,
Se você tiver um processo de balanço, onde você consegue conferir aí 3% do teu estoque, que é um percentual baixíssimo, né? Dependendo do tamanho do mix, aí você precisa de 1 hora e meia para fazer essa conferência. Tá? Em 45 dias, tu conferiu o teu estoque total. Em 45 dias. Então, outra coisa que a gente faz também é medir a produtividade de quem vai fazer. Eu cheguei num cliente aqui em Capitão Poço que ele queria fazer um processo, não era o balanço, não era o lançamento de estoque. E aí eu disse, cara, vamos medir a produtividade disso aqui. Tá? Ele ia passar 3 anos e meio para finalizar aquele processo. Primeiro que ele tem um mix gigantesco. Quando eu medi agora, fazendo o que você faz, dentro do tempo que você faz, com o quadro de colaboradores que você tem, 3 anos e meio você termina. Eu não acredito. Faça a conta aí. Aí ele tirou o pé do acelerador e disse, cara, o que ia acontecer? Ele ia passar 6 meses fazendo aquilo dali, ia ver que estava muito lento e ia largar. Mas 6 meses perdido. Você gosta de Red Bull, não gosta? É bom de vez em quando, né? Eu não tomei nenhum gole ainda. Ele está falando assim é porque ele pagou o Red Bull dessa vez, tá? Daqui pro final Toda vez eu que pago. dessa temporada aqui do podcast, ou a 7-Up aqui, ou então a Red Bull patrocina a gente. Eu vou botar para moer. Certo, né? Tem que puxar, tá? Então, gente, é importante que eu consiga fatiar isso aí, porque quando eu fatio, isso permite que eu vá lá e faça uma conferência isolada ali do meu estoque, tá? Talvez vocês já tenham visto aí em algumas empresas, lojas, pessoas utilizando um aparelho que é um coletor, tá? Que é um aparelho que a última vez que eu cotei preço, ele estava R$3.000, eu acho que isso foi antes da pandemia. Hoje, nossa, com essas altas aí, está lá em cima o preço de um aparelho. O que a gente está pretendendo colocar lá em São Miguel? O cliente lá? Não, o que nós vamos colocar no cliente em São Miguel, já justamente para reduzir custo, isso aí de forma esmagadora, nós desenvolvemos um aplicativo para rodar no telefone que faz a função do coletor, tá? Então, eu substituo o aparelho que eu tenho, eu substituo um coletor por um aparelho, né? Teve uma época, na verdade, que eu até pensei em montar um time para fazer balanço, comprar uns coletores. Quando eu fui parar para pensar os preços... Quanto foi a última cotação? A última cotação estava próximo de R$3.000, era R$3.000. Do mais vagabundo que eu tô vendo aqui, ele é 3.555, do ruim. Aí do bom é 7.250. Esse aí é o preço. Tá? Rapaz, tu me lembrou meu contador agora. Sabe? Quando faz uma pergunta aí, vai lá dar um Google. Contador não é eu, né? Mas é importante, o Google ajuda. É muito importante. E é legal a gente ter essa variação, a variação de R$3.500, R$7.000 investimento em um aparelho. Tá? Que isso, meu irmão, na mão de um colaborador que é descuidado, é uma tristeza, né? Porque se cai, se bate. Né? E tem mais. O coletor, gente, para que vocês entendam, é um equipamento que ele depende também de um desenvolvimento. Não é só eu comprar ele e trazer para minha loja e usar, não. Precisa de um programador que faz um programinha para dentro do coletor para que ele faça a leitura correta do produto e essa leitura ele possa puxar para dentro do sistema, tá? Porque ele está coletando ali as informações, mas depois eu tenho que pegar essa informação e jogar para dentro do sistema para ele confrontar com o meu estoque, tá? Quer dizer que vocês desenvolveram Interessante, isso aqui eu não sabia, não. um aplicativo para poder... Hoje a gente tem um aplicativo que roda no Android ou até mesmo nos paralelos. Roda no iPhone? Também roda. Tá certo. É bom, então é bom. Sabe que ele falou paralelo? Que... Então, anti-iPhone. Então, esse aplicativo ele faz a mesma coisa que o coletor, porém, né, com um custo-benefício sensacional. Tá? Então, justamente é isso. Você vai lá e bipa... Tem comissão para indicar esse produto? Com certeza. Então, Felipe, tu já sabe, né? Bora ganhar esse dinheiro dele, né? Só mudando de assunto, Fique à vontade. Eu gosto do Herbert porque ele tem um humor inteligente, sabe? Ele chamou de paralelo. E é um iPhone. Como é? Um iFood, né? Que tu chama? Eu chamo isso de humor inteligente. Eu chamo isso de recalque, sabe? Cada um nomeia como quer. Os caras forçam. Os caras compram iPhone.
E não consegue nem usar, não sabe nem usar o aparelho, meu irmão. Aí é complicado, o cara tem que usar. Pô. Tá O comprando Nonato, uma eu coisa... peguei ele atendendo o... Teu mão e a tua língua. Lá no fundão tu é gente boa, mas a língua... Eu peguei o Nonato atendendo, ele não acertava atender o telefone, moço. Eu digo, bicho, o que está acontecendo? Ele falou, não, que eu comprei um iPhone. Eu digo, rapaz... Ó, a gente não pode mudar esse podcast, o foco é dicas, as dicas, as dicas relacionadas a isso. Não, tá. Se bem que eu acho viável, Jean, eu acho viável a gente fazer um podcast só eu e o Nonato. Às vezes fazer só o Nonato e o Herbert só para falar dele. Eu acho que dá audiência. Pra gente poder, pra gente poder falar do outro, né? Isso é importante. Às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas não é bom falar cara a cara assim. Eu sou meio violento. Isso. Bom, então, gente, esse processo, como o Nonato colocou, de você conseguir fazer por etapas, é um processo inteligente, né? Hoje... Foi eu que coloquei, né? Foi. Mas já estava no script, Tem muito né? que dizer aqui. Então, tem sistemas, eu vou falar do que eu trabalho, né, porque ele tem essa função, que ele trava o produto no momento da contagem. Né? Então, no momento que eu estou contando esse produto, ele trava ele para não movimentar. Obviamente, que talvez alguém pense, poxa, mas aí se o cliente quer comprar... Por isso que são conferências rápidas, né? E quando a gente inicia o processo, a gente inicia esse processo pelos produtos da curva ABC, tá, gente? Para quem não conhece, às vezes a gente fala um termo técnico, está tão acostumado, e quem está lá do outro lado não... Mas o que é o ABC, né? Então, a ABC é uma curva que mostra quais são os produtos que têm maior giro, tá? E aí, dependendo da situação, eu consigo enxergar isso por valor ou por quantidade, né? Na maioria das vezes, o interessante realmente é por quantidade. Então, o produto que eu mais vendo está lá no topo, vai ser meu produto classe A, mediano B e C. Então, a gente inicia esse processo sempre por produto na classe C. É um produto que tem pouco giro, onde quem vai iniciar o processo ainda não tem experiência, que esse processo ele tem que ser feito com quadro de colaboradores. Tá? Existem empresas especializadas só para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Tem empresa aqui na nossa região? Cara, Pará, Belém, Caxias? Tinha uma empresa em Belém. Eu acho que ela ainda existe fazendo esse trabalho. Né? Eu não sei mensurar custo. Eu sei que eles formam o preço por produto. Tá? Inclusive, quando eu estava pensando em montar esse processo, eu até analisei, fui pesquisar, né, como que o cara fazia para formar, como é que eu formo o preço para cobrar esse serviço. Né? E, obviamente, gente, não adianta você ter uma empresa que ela não está preparada para fazer esse trabalho, tá? Porque não é só eu pegar esse aplicativo e ir lá e começar a fazer, que não funciona bem assim. Eu tenho que ter todo um preparo, justamente nesse período de 60 dias em que a gente está validando os processos de entrada e saída, justamente é o período em que o estoque está sendo preparado para esse tipo de trabalho. Tá? E que assim, é um trabalho que ele é contínuo de fato. Finalizei o meu balanço, pronto, finalizei meu produto, meu estoque está alinhado, eu preciso fazer a manutenção desse processo. Que aí, como você falou, eu vou pegar por amostragem ou vou pegar por uma falha de estoque. Vocês sabiam que um dos motivos que mais gera a divergência de estoque é eu pegar dois itens que são muito parecidos, eu vendo um e entrego o outro? A Autopeças é campeão disso. Motopeça é campeão. O cara vende um. Hoje eu conversei com... Porque às vezes também, Herbert, isso aí, quando a gente fala de autopeças, né? Se tu for observar, a maioria, eu acho, das peças vem na caixinha com código de barras. Aí às vezes é uma falha de processo lá. Porque o cara tem lá uma pecinha e tipo, não tem o leitor com código de barras ou tá errado no sistema. Chama o cara pelo vai lá nome e aqui? vende outra coisa. É muito comum, cara. Hoje eu tive o depoimento de um cliente que ele falou que o vendedor fez a venda de um produto na tela, né? E na hora de entregar outro. E infelizmente era um produto que poderia até estar danificando o equipamento, ou na verdade o veículo, né? Então eu disse, cara, olha a importância de você ter uma organização dentro da sua empresa para evitar esse tipo de falha. Né? Uma expedição já resolveria. E às vezes o cara acha caro, por exemplo, pagar um salário mínimo para manter um funcionário ali na expedição. Aí ele acha caro comprar um equipamento, um leitor, né, de código de barras bom, porque a gente sabe que tem leitor fuleiragem, mas tem os bons também.
né, e o cara acha caro. Aí ele vai e vende uma peça dessa errada, taca num motor, danifica, aí o cara vai lá, pede o dinheiro de volta, ele perde lá uma porrada de dinheiro, às vezes perde o cliente, e quando a gente perde cliente, a gente nunca perde só um, Não. porque o cara vai estar sempre comentando com um amigo, com o irmão, com a mãe, com a família, e aí vai embora aí um monte de dinheiro e o cara nem sabe, porque ele está querendo economizar um salário mínimo com um funcionário que vai render dinheiro todos os dias para ele, evitando prejuízo. E o pior é que isso não é difícil de acontecer. Não, isso Não. acontece Pelo todos contrário, os dias isso é o que e mais, toda isso é o que hora. mais acontece. Toda Tá? hora. Eu sinto também, coincidentemente, hoje eu estive com um cliente também, um outro cliente, né? Hoje foi um dos dias que eu quebrei recorde, né? Eu comecei a atender hoje, para ver como é que é a vida de consultor. Eu comecei a atender hoje 7 horas da manhã e hoje eu atendi, não é o padrão, geralmente eu atendo, 7 horas? eu atendo 2 clientes, comecei Mente fácil esse rapaz. 7 horas da manhã É bom. e atendi 4 clientes hoje, né? Deu 4 clientes? Mentiu Sim. demais, né? Diminuiu. 4, não, poderia ser 5, né? Não, mas Atendeu 4 clientes, chegou no horário aqui, não foi? Consegui chegar no horário. Tá certo. Consegui chegar no horário. É normal, a gente está acostumado já, né? Com Normal, o mas atraso. dessa vez eu estou errado. Eu realmente cheguei um pouquinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho a gente está sendo generoso, né? Vamos dar Ele trouxe o Red Bull. Bom, então esse cliente, ele entendeu a necessidade e já disse, na próxima semana já vou providenciar uma expedição. É primordial, porque quando o cara analisa e o cara vê as perdas que ele tem dentro do estoque, se ele fosse, como eu falei, se ele conseguisse ter esse número, o posicionamento dele seria diferente. É porque ele não tem esse número, né? Ele não sabe quantas... Aquela história, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Simplesmente Isso é assim. foda, entendeu? Então, cara... Como é que tu vai... o cara não dá valor justamente por isso, como tu já falou, né? Mas é bom a gente até reforçar. O cara não dá valor porque ele não tem nem noção do quanto ele está perdendo. Tanto que quando tu mostra, quando tu começa a fazer, quando a gente implanta qualquer processo de expedição em qualquer empresa, naquele dia que a gente estava no cliente lá, eu cheguei lá, e aí, quantos produtos já deu errado aqui? Veio 3. Porra, bicho. Pegar 3 erros num dia, cara. Que dia? Foi meio-dia, mano. Pelo amor de Deus. Agora tu faz conta aí, Quanto né? aquilo não dá no final do mês, velho? Tu entendeu? E assim, a gente só mandou o rapaz ficar lá. Não, fica aqui, tu vai ser a expedição hoje. Fica aí. Ele estava sem leitor, ele não estava ali pronto para fazer, não. Era na munheca mesmo. Pegava aqui a notinha. Ele ainda pegou 3 erros. E a possibilidade dele também ter cometido um erro, porque ele está só olhando, ela é grande, né? Exatamente. Ela é grande. Gente, se não automatizar o processo, porque eu digo assim, quando você entrega isso na mão de um ser humano, eu não posso exigir mais do que isso. É um ser humano. Ele está sujeito ao erro. Ele vai errar. Em algum momento ele vai errar. Né? O Nonato que não erra, né? Só de falar já começou errando, né? Já errou, né? Tá? Quanto é que tu ganha pra falar mal de mim, bicho? Não, pra falar a Deve verdade, ser muito, né? deve ser muito. Não, eu sou verdadeiro, sou original, não gosto de meia boca, não. Então a gente abre a boca pra falar a realidade, né? Dói, às vezes machuca, né? É pouquinho. Mas... Tá? Não, é engraçado. Tá? Brincadeiras à parte. Mas assim, eu percebo a quantidade de situações que tem dentro dessa questão de estoque que eu não imaginava, sendo sincero para vocês. Eu não imaginava nem metade de situações que podem ser evitadas e nem metade de situações que ocorrem dentro do mau gerenciamento de estoque. Pior, cara, que é aquilo que eu tô te falando. Às vezes, tu consegue resolver isso com um salário mínimo. Um equipamentozinho ali, baratinho. Às vezes, Donato, até menos que isso. Às vezes você já tem um time, ele não está gerenciado, não está treinado, não está coordenado, tá? Para fazer o processo. Então, às vezes você já está tudo ok, tem tudo lá, né? O que falta é processo, né? Olha, nós indicamos um leitor que ele não é nacional, que ele custa R$250, sem fio, tá? E sem comissão para mim,
Nós indicamos porque é o que vem entregando um resultado legal. R$ 250. Então, assim, eu acho um valor muito baixo quando comparado dentro do exemplo do que o cliente colocou hoje, que se ele não olha e não corrige aquilo dali, esse processo simplesmente poderia ter ferrado com o motor do carro do cliente. Quanto que vale isso aí? E a credibilidade que a empresa passa para o cliente, que nem você falou, né? Quando você faz direitinho, bonito, certinho, aquilo tem uma propagação contida. Quando você erra, essa propagação ela é gigantesca, né? Então, um processo simples resultaria numa assertividade de estoque, e eu tenho que fazer isso. É por isso que eu digo, vai iniciar um processo para gerenciar, vai fazer gestão de estoque, né? Vai fazer gestão de estoque? Vai. Então, vamos fazer direitinho. Não adianta tu fazer uma meia boca, não adianta tu ir lá e contar, porque um dia você deu a entrada daquele produto, ele estava zerado, a tua primeira entrada, ela foi certa. Chegou 50 itens. Ela foi certa. Hoje hoje está errado. Então não adianta. Você vai conferir e ele vai errar novamente. Por quê? A gente consegue encontrar uma falha no estoque antes mesmo de eu fazer a entrada. Nós temos situações em que o meu fornecedor, que também erra, vende um produto e entrega outro. Se eu não tenho um processo para realmente tratar isso aí, então eu vou dar entrada do produto errado no meu estoque, certo? Então, quer dizer, eu comprei H2O, chegou fisicamente o Red Bull. Na minha nota fiscal, está H2O. Então, claro, são dois produtos totalmente diferentes, né? Geralmente, quando isso acontece, são produtos muito semelhantes. H2O com outro H2O de outra marca lá. Aí eu dei entrada. Um belo dia eu digo, vamos fazer um balanço? Vamos. Quando eu for fazer o balanço, que vai estar dizendo lá que tem 10 H2O, aí eu digo, não, está zerado. Então, zera. E acontece, cara. E o Red Bull, que está lá, que tem 10, no meu sistema está zerado. Eu digo, lança 10. Entendeu? Vou te dar um exemplo bem claro disso daí. Na hora de por exemplo, no meu tempo de comércio, né? Então, vou receber mercadoria. Então, o funcionário está lá recebendo a mercadoria, e aí, por acaso, o entregador lá entregou num cliente um produto mais barato do que o que, por exemplo, o mesmo comparativo que tu falou. Ele vendeu para mim H2O, vendeu para o outro lá Red Bull, exemplo. Isso já aconteceu comigo. Aí o cara entregou lá para o outro o meu H2O, que é mais barato, e chegou lá na minha empresa o Red Bull. O cara chega, já errou lá, bicho, ninguém falou nada, fica com isso aqui que é mais caro. Acontece, cara. Entendeu? Isso acontece. Aí, e o inverso também, né? Às vezes, aí o cara quer dar um jeitinho lá, e muitas vezes essa informação nem chega no cara que está dando a entrada lá no sistema. E aí o cara faz a entrada lá da nota, já passa para outro fazer preço, aí quando chega lá está a confusão. E aí, meu irmão, se tu não tem um colaborador que foi contratado bonitinho, dentro dos critérios que é necessário para tu fazer essa função aqui, vai passar lá bonitão. Se não tem processo... Olha, eu gosto muito de case, né? Assim, o que eu acho legal é quando você fala, e você fala de algo que você vivenciou. Então, dentro desse cliente que o roubo... Você novinho assim, eu já vivi muita coisa. Muita coisa ruim. Continue. Dentro desse cliente que ele de supermercado, né? Que tinha esse roubo que é significativo, né? Ainda para a média, cara, eu ainda acho muito, muito grande, sabe? Mas hoje ele é um número que ele conhece e controla. Para vocês terem uma ideia do impacto, ele contratou, porque lá, talvez nem tenha aqui, lá ele tem supervisor de seção. É simplesmente um guarda, né? O cara fica olhando a seção, aí vai olhando de seção em seção, para ver se tem alguém estranho, alguém... Ele contratou mais um. Ele já tinha um, ele contratou mais outro
para fazer isso aí, para te ter uma ideia do tamanho da perda que ele tinha dentro do supermercado, e que com alguns processos isso reduziu o que ele conseguia pagar esse cara e o valor que ele reduziu. É porque o cara às vezes quer fazer por conta dele e acaba investindo errado, né? Essa que é a verdade. E dentro dele também a gente encontrou, porque quando a gente começou a fazer esse processo, aí chegou um ponto que o estoque deu errado e disse, cara, não tem lógica. E aí foi quando a gente foi lá para o princípio, para a entrada. Aí nós chegamos num pacote, num fardo de arroz de 30 quilos, e eu não sei como os caras conseguem fazer, mas são artistas, sabe? Os caras parece que foram treinados pelo Nonato. Os caras então, tiravam... os caras são bons. Se foi treinado por mim, os caras ficaram bons. Ficaram. Porque os caras tiravam 1 quilo do meio ali e lacravam... Pega o bicho 1 quilo. 1 quilo. Ele tirava 1 quilo. Eu não pensaria num 1 negócio quilo. desse aí, professor. Mala 1 quilo, mesmo. professor. E do saco, do fardo de 30 quilos, né? Mas a cada 30 fardos, eles faziam 1. Fazer um fardo. E Fica lacrava, ele imperceptível, lacrava. cara. Aí botava, vinha com o fardo na cabeça aqui e joga. Cara, Ficava até mais pesado, né? Quando eles iam andando aqui. os caras, não estou falando que os caras são artistas mesmo, sabe? Eu digo, bicho, esses caras conseguem fazer um foguete. Porque aí quando a gente foi ver, eu disse, não é possível. Eu digo, não, pode ser uma falha na fábrica. A gente foi ver outro e outro. Então, eu tive uma experiência também com a outra cliente que ela tinha distribuição de bebidas. Os caras faziam um amontoado de bebida e no meio o cara deixava, sabe, os caras vinham montando aqui, né? Aí fechava para o final da conferência, aí o cara, o cara confere, tipo assim, são 4 pilhas, né? 4 pilhas aqui, então o cara conferia a lateral e aí na profundidade fazia a conta. E lá no meio oco. Quem foi que disse que tinha lá no meio? Eles já tinham deixado no carro aquilo lá, daí fechava. Eu digo, cara. Doido, né, bicho? Então, assim, eu já tenho um processo no receber o meu produto que eu tenho que fazer. E dependendo da região, como eu falei, que aqui em Capitão Poço, talvez nem tenha esse. Acho que esse é fiscal de loja que chama, não lembro mais qual é o nome que dá para esse cara. O cara Tu fica tá só pra dando vigiar. muita ideia, só ideia ruim aí. É isso que eu tô vendo aqui, eu tô preocupado. Não, eu quero que esse pessoal assista o podcast, eu não quero que eles deixem de assistir. Talvez eu esteja desbancando, porque talvez tenha gente fazendo isso aí de braçada dentro do supermercado, porque O cara vai ficar ligado depois disso aí. E agora tá aí a dica, né? E não são cidades grandes, ó, por exemplo, essa cidade que eu tô comentando é uma cidade pequena, razoavelmente pequena, né? Que é Benevides, né? Então, mas depende também do setor, né? Porque lá dentro de Benevides tem setor que ainda não está desse jeito ou não está desse jeito, né? Então, tem vários processos que ferram com o meu estoque. A minha entrada, né? Não receber a mercadoria. Na hora do operador, do colaborador da entrada na mercadoria, onde é muito comum, por exemplo, para a gente, o cara comprou 10 caixas e na hora dele dar entrada, eu não vendo caixa, eu vendo unidade, o cara não faz o fracionamento. E no sistema, a gente tem um gatilho que você informa para o sistema quanto vendendo a caixa, e eu não preciso ficar lembrando toda vez que vem 24 numa caixa. Não sei porque eu lembrei de 24 olhando para ti. Também não Uma sei, coincidência. Cara, Aí entender. eles dão entrada o sistema já entende, né? Quando eu dou a entrada do produto, ele já fraciona ali, já diz que vem 24 dentro de uma caixa e já me entrega em cima de unidade, que é como eu vou vender. Então, muitas vezes acontece isso num vacilo da pessoa que está dando a entrada, não fracionar a minha unidade da entrada de 10 caixas no lugar de dar entrada de 24, de 240 unidades. Tá? Às vezes eu tenho dentro da empresa um processo... Isso prejudica até a própria lucratividade, né? Cara, ferra. Porque o custo do produto é o custo da caixa e o meu preço de venda é da unidade. Quando tu vai olhar lá, dá 300% negativo de lucratividade. É triste. Aí o cara vai olhar o resultado disso aí lá no final, derruba a lucratividade do cara, gera um indicador totalmente errado e automaticamente uma tomada de decisão errada também. Um processozinho que deveria ser... Que é besta, na verdade, que é fazer a entrada de notas. Aí, só fazendo um adendo a isso que ele está falando aí, quando a gente fala de entrada de notas em sistema, né, dependendo da contabilidade, isso gera um problema absurdo. Tanto que a gente faz treinamento de cadastro de produtos levado para a parte fiscal. Ensinar a galera a identificar o que é um produto monofásico, o que é um produto com substituição tributária, o que é um produto com redução de base de cálculo. Opa, vamos falar da parte fiscal? Entendeu? Vamos.
E Entendeu? o pior é que o nosso diretor já indicou aqui que o podcast está chegando ao final. Cara, Eu é acredito. muita A gente Vai ficar conversa, para um próximo. a gente então. conversa e a gente não percebe a quantidade de informação que a gente consegue colocar aqui e o tempo passa assim, muito rápido. Pois é. Mas eu acredito que a parte fiscal vai ficar. Isso aí vai Não, dar. Infelizmente, Nonato. Não, eu falei por brincadeira, mas a parte fiscal, se estoque não deu pra gente falar tudo, cara, Imagina. já ficou situações ainda pra Pois é. gente colocar aí, mais algumas dicas. Mas só para a galera começar a entender, né? Tipo assim, se tu faz uma entrada no teu sistema com códigos fiscais errados, filho, chegou na contabilidade, se o cabra só importar aquelas notas lá e calcular o imposto em cima da informação que está saindo da empresa, já foi, filho. É tudo errado. E aí o cara paga imposto 2 vezes, e aí acontece isso e aquilo. Falando assim, até fora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do quanto essas coisas influenciam, né? E do quanto é importante que você faça direito a NFE ou a NFCE e tal. Ou, no caso do exemplo que eu vou dar agora, a nota de serviço. Né? O cara tirou uma nota de serviço, tudo bonitinho, o código fiscal do serviço, tudo certinho, tudo padrãozinho. Aí, sem retenção, porque não precisava fazer e tudo, do ISS e tal. Chegou na prefeitura, o cara lá da prefeitura, reteve o imposto do cliente. O cliente falou, pô, mas como assim? Por que está retendo? A gente está retendo isso aqui com base na lei e tal, assim, assado. E mandou para mim. Quando eu cheguei, bati o olho, falei, tá errado isso aqui. Peguei a legislação, tudinho, gravei um vídeo, mandei para a cliente mandou para a prefeitura. Aí entenderam, vamos devolver o dinheiro. Não devolveram ainda. Aí hoje a cliente ligou para mim falando, Nonato, vai ter que fazer alguma outra coisa e tal. Falou, aqui não tem o que fazer. É a gente cumprindo a lei, eles descumprindo. Se precisar, eu vou lá, mostro a legislação. Se precisar, eu ligo, gravo um vídeo, mando para eles, explico tudinho. Cara, se é lei, como que um órgão público vai ficar contra? Entendeu? Mas para te ter uma ideia do que acontece, e se tu não tiver base legal, não tiver conhecimento técnico para debater com esses caras, os caras vão... Isso aqui é tipo assim, eles estão cometendo engano, não é que seja maldade, mas eles interpretaram a legislação de maneira equivocada. Foi só isso. Entendeu? A parte fiscal, ela não dá nem para a gente mensurar aí quantos podcasts dá para você falar da parte fiscal, né? E assim, é importante no futuro até a gente trazer essas situações e numa linguagem bem de fácil interpretação, né? Porque na verdade Não, com certeza, sem termo técnico. Então, gente, só para a gente finalizar aqui a questão do estoque, até porque o meu Red Bull também está acabando e é onde a minha medida é justamente essa daí. Ainda tem, meu amigo. Então, finalizando aqui alguns pontos que são primordiais para me manter esse estoque alinhado. Eu falei, eu tenho cuidado com a minha entrada, tenho cuidado com a questão de fracionamento de produto. Tem a situação em que eu vendo caixa e vendo unidade, então eu preciso fazer um processo de conversão. Eu dou entrada na minha unidade maior, mas em algum momento, mas eu vendo das duas formas. O cara quer a caixa, eu vendo a caixa, o cara quer a unidade. Então eu tenho que ter um processo inteligente e automatizado para fazer essa conversão, né? Ter uma expedição é extremamente importante. Infelizmente, nem todo mundo consegue ter esse processo de expedição. Às vezes, realmente, a empresa ela é pequena, né? Mas automatizar todo o processo de entrada e saída do produto já dá uma grande garantia. Tá? O ideal é ter essa expedição. E esse controle de estoque, ele beneficia de forma direta o meu compras. Hoje, na maioria das vezes o comprador ele não tem um alerta de estoque chegando no vermelho para ele comprar. O fato de eu não ter um controle de estoque, a minha compra é feita no olho, que isso aí também dá outro podcast para a gente falar, e vamos falar do processo de compras, né? Como que deve ser feito, qual que são os indicadores que tenho que utilizar, e que ele depende do estoque. Se eu não tenho um estoque, esquece. Se eu não tenho um estoque, eu não consigo comprar de forma automatizada em cima de indicadores. Eu vou continuar comprando no olho, né? Então, assim, fica a dica
E para qualquer dúvida que tiverem relacionada a essa parte de controle de estoque, que eu sei que não são poucos, espero que a gente tenha sido o mais claro possível, né, em relação a isso aí, dos procedimentos, isso tenha aberto a mente, ainda que seja despertado para a importância de ter um controle de estoque, né, e que se hoje você não quer fazer por uma questão gerencial, organizacional, eu digo para você, e o Nonato vai poder assinar embaixo aí, você vai ter que fazer isso por uma obrigação fiscal. E por uma obrigação fiscal, você vai ter prazo para fazer. Então, vamos fazer isso enquanto eu não tenho uma obrigação fiscal, enquanto eu não tenho um prazo, porque eu posso fazer isso com calma, né, e de forma segura, do que eu fazer isso na loucura, na correria, e isso vai ficar muito mais caro, né? Exatamente. Bem, você que acompanhou esse podcast, achou esse conteúdo de valor, curta, compartilhe, compartilhe com seu amigo, compartilhe dentro da sua empresa, faça esse conteúdo girar para que a gente possa se comunicar com você que está precisando, de repente, de uma dica relacionada dentro do seu negócio. Esse é o intuito do nosso podcast, é o nosso segundo episódio, a gente está se acostumando mais com vocês, espero que vocês estejam também se acostumando com a gente. E prometo que a partir do próximo vai ser bem mais descontraído ainda. É porque a gente é, como diz o meu amigo Nonato, é porque a gente é evangélico e a gente fica aqui do lado daqui apreensivo também. Então, muito obrigado. Fica nervoso, né? Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Falou.